de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Deus seja glorificado pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Está começando mais um nosso programa Palavra da Cruz, programa feito para abençoar você e toda a sua família. E hoje é um programa muito especial, na qual nós estaremos iniciando uma série. A série é Ousado Amor. Você não pode perder essa série. Hoje teremos a primeira mensagem. Nas outras quinta-feiras nós teremos mensagens
abençoadoras que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. E o tema da nossa mensagem é oriundo, tem a sua origem em Lucas capítulo 15. Nós sabemos que Lucas capítulo 15, ele é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. Mas o significado desse capítulo e da história que nós iremos contar para você é muito profundo. Então eu espero que você esteja atento àquilo que Deus tem para o teu coração. Amém? Estou muito feliz, meu nome é Pastor Saulo, você é o nosso convidado especial. Amém? Continue conosco. Compartilhe essa live no seu Face, compartilhe essa live nos seus grupos, da igreja, na família. Vamos pregar a palavra do Senhor. Amém? Fique conosco, amém? Vamos escutar mais um louvor e depois retornaremos para a palavra da cruz. Se a vida não te deu motivo pra sorrir, a felicidade tem fugido de você. Não tem um minuto de paz, já sofreu até demais. Então ouça o que eu tenho pra dizer. Mesmo em meio a uma grande multidão, você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Ele vai tirar você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Mesmo em meio a uma grande multidão, você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Tirar você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele é a paz e a solução pro seu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Ele vai tirar você
você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele é a paz e a solução do teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou em Cristo, nova criatura sou. O velho homem já ficou pra trás, Cristo me renovou. Sofre, chora e sente a solidão. Glória a Deus. Não deixe. Jesus é a solução para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Algumas pessoas já estão interagindo conosco. Convido você a estar interagindo também conosco nesse programa A Palavra da Cruz. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler com você 2 versículos para a gente começar aqui a nossa série Ousado Amor de Deus. E o tema está aqui. Não se assuste com o tema que você vai entender. O mau gosto de Jesus. Você vai entender o porquê desse tema. Bem, vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Esse é o nosso tema. Lucas capítulo 15, verso de número 1 e 2. Amém? Vamos ler. Vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanha aqui no telão. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor querido, por estarmos aqui diante da Tua presença, nessa quinta-feira abençoada, Senhor. Nessa quinta-feira na qual, Senhor querido, nós estamos diante de Ti. Senhor, eu não sei qual é a situação do meu irmão, da minha irmã. Senhor, que Tu possa entrar com uma atitude, que Tu possa entrar, Senhor querido, abrindo a porta, fazendo, Senhor, e demonstrando o Teu amor para com cada um deles. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessas quinta-feiras na qual nós estaremos meditando sobre esse capítulo glorioso, que é Lucas capítulo 15. E ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que Tu queres para a Tua igreja, para o Teu povo, para aqueles que estão nos ouvindo. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Essa é uma série na qual nós estaremos iniciando nessa quinta-feira, sobre meditações sobre Lucas capítulo 15. E é interessante quando nós estudamos e lemos a Bíblia, a primeira parte na qual muitas vezes nós temos o primeiro contato é com os evangelhos. A Bíblia ela tem 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e o Evangelho de João.
E o Evangelho de Lucas é um evangelho na qual ele é muito lido, muitas pessoas gostam dele, por ser um evangelho mais detalhista, né? Lucas, que foi o escritor, ele era gentil, ou seja, ele não era judeu, né? De todos os escritores do Novo Testamento, Lucas, ele foi o único gentil que escreveu foi o único gentil que escreveu um livro no Novo Testamento. Todo Pedro, Paulo, Marcos, João, Tiago, eram todos judeus. E é interessante esse evangelho, porque o evangelho de Lucas, ele é conhecido como o evangelho do Filho do Homem. Ele é conhecido como o evangelho do Filho do Homem, porque Lucas, ele estava preocupado em mostrar para Teófilo, que foi vamos dizer assim, o destinatário desse evangelho, né? A primeira pessoa a ler o evangelho de Lucas foi Teófilo. E então Lucas teve essa preocupação de mostrar a Teófilo que o amor de Jesus transcende toda a tradição, transcende toda a barreira cultural, étnica, social e econômica. E é interessante como Lucas vai apresentando. E quando nós chegamos no capítulo 15, que é esse capítulo na qual nós lemos aqui, o capítulo 15, ele é um capítulo muito bonito. Ele é conhecido, você já deve ter ouvido isto na sua igreja. O capítulo 15 de Lucas, ele é conhecido como um capítulo de achados e perdidos. Por quê? Porque se você ler o capítulo todo, você vai ver 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Só que o texto que nós lemos aqui como texto inicial, a nossa reflexão, ele aponta a causa, o motivo, a razão e a circunstância pela qual Jesus contou essas parábolas. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, Jesus contou a parábola da dracma perdida, e Jesus também contou a história do filho pródigo. E por que Jesus contou essa história? Jesus contou essa história porque ele sabia que ele precisava mostrar a verdade do seu ministério. Jesus precisava mostrar para que é que ele veio. Qual foi o objetivo de Jesus vir à Terra? É interessante isso, porque ao ler esse contexto todo, me veio uma pergunta no meu coração. Uma pergunta: se Jesus viesse novamente em carne, sabemos que isso não vai acontecer, porque quando Jesus voltar, ele vai voltar com toda a sua glória, ele já está glorificado lá no céu. Mas pense comigo, se Jesus voltasse em carne novamente, como homem, e viesse fazer aquilo que ele fez no primeiro século, da nossa era, ele começasse a pregar, a ministrar, a curar, a andar com os pecadores, a pregar nas praças, a ensinar nas ruas, e multidões indo até ele. Imagine a cena. E nós, como igreja, e nós como religiosos do nosso tempo, vamos dizer assim, como receberíamos Jesus? Como encararíamos o ministério e a obra e o serviço de Jesus? Será que nós nos juntaríamos a Ele e ajudaríamos a Ele a fazer essa obra? Ou nós julgaríamos? Ou nós apontaríamos os dedos e dizendo que esse homem que está aí é um herege, que esse homem aí é um falso mestre, que esse homem aí, ele não está fazendo a obra corretamente, conforme as nossas tradições
e conforme as nossas regras, e conforme as nossas posturas. Como seria a sua reação? Qual seria a reação? Você receberia Jesus? É o que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 15. Jesus, nós sabemos disso, que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele andava no meio da multidão, e pecadores, grandes pecadores, publicanos, iam até Jesus, se sentiam bem com Jesus. Mas o capítulo 15 vai mostrar para nós que Jesus estava andando, e de repente um povo pecador se chegou até Jesus, e os fariseus e os escribas, que eram a elite religiosa na época, que eram os representantes de Deus na época, acusaram Jesus, murmuravam. O texto diz, murmuravam, dizendo: olha, esse aí come e bebe com os pecadores e publicanos. Aí a imagem do fariseu apontando para você, olha só, está apontando para você e para mim, ó, esse aí, ó, Jesus, ele aponta, esse aí está comendo, faz questão de andar com gente que não agrada a Deus, com gente que está longe de Deus. É interessante pensar nesse versículo 2, porque é preciso que você entenda o contexto histórico da época. Se você entender o contexto histórico, político, social, na época de Jesus, você vai entender que essa acusação era uma acusação, vamos dizer assim, fundamentada. E eu te digo por quê. Para que você possa entender a história dos fariseus e a importância que o farisaísmo teve na história de Israel, é bom a gente relembrar a história de Israel. Eu vou dar um contexto rápido aqui para você, fazer uma análise breve da história de Israel, para que você possa entender quem era o fariseu na época de Jesus. Nós sabemos que a história de Israel começa com Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai para Canaã, um chamado de Deus, porque Deus dá uma promessa para Abraão. E Abraão então se estabelece em Canaã, e lá ele tem o seu filho, na verdade 2 filhos, Ismael e Isaque. Depois de Isaque vem Jacó. E na época de Jacó ele precisou ir para o Egito, porque houve uma grande fome em Canaã. E através de José, que se transformou em governador do Egito, Israel então, se estabelece no Egito. E lá eles passam 430 anos. Nesses 430 anos, eles formam uma nação. O que era uma família se transformou em uma nação. E é interessante que no Egito é que começou a fortalecer os laços. Houve um laço, uma raiz, até que o novo faraó escraviza aquele povo. E vocês sabem a história, que Deus levanta um libertador chamado Moisés. Moisés liberta o povo do Egito, atravessa 40 anos no deserto, e depois, com Josué, eles entram na terra prometida, ou seja, eles voltam para a terra que Deus prometeu a Abraão, Canaã, aonde é Israel. E lá então, eles configuram o primeiro governo, que a Bíblia vai chamar de governo dos juízes, até que houve-se a necessidade de implantar a monarquia segundo a vontade do povo. Então Deus escolhe Saul como o primeiro rei. Depois de Saul vem Davi, que foi considerado o maior rei que Israel já teve. Depois de Davi, Salomão. Saul, Davi e Salomão reinou 40 anos. Depois de Salomão, veio ao trono Roboão. E esse Roboão, numa atitude egoísta, divide o reino. Então, Israel, que era constituída de 12 tribos,
se divide em 2 reinos. 10 tribos vão para o reino do norte, na qual o Antigo Testamento vai chamar de Efraim, o reino do norte, ou Israel, e 2 tribos ficam com Roboão, na qual é conhecido como o reino de Judá, aonde a sua capital era Jerusalém. No ano 726 a.C. nascer, a Assíria se levanta como o grande império e conquista o reino do norte. E a Assíria tinha o costume de destruir os laços, de destruir a cultura do país. E você vai ver que, assim como a Síria conquistou o reino do norte, eles levam aquele povo cativo e trazem de outras nações, outras pessoas. E ali se forma um povo, e que no Novo Testamento você vai conhecer como o samaritano. O samaritano é descendente dessa mistura que teve no ano 726 a.C. É interessante, pega bem esse fato. Por que o judeu, ele não se lidavam bem com o samaritano? Porque o judeu, ele olhava o samaritano e dizia assim: esse aí perdeu a origem, esse aí perdeu o laço, esse aí perdeu a sua história, porque se aliou com pessoas de outras nações. Olha só, irmãos, depois de uns 200 anos depois, em 586, se levanta um novo império, a Babilônia, e invade Judá, invade Jerusalém, incendeia o templo de Salomão, o muro de Jerusalém, e Judá vai para o cativeiro babilônico, que dura 70 anos. Só que nesse cativeiro babilônico, diferente do que aconteceu com a Síria, os judeus se fortalecem na sua cultura, ou seja, eles conseguem preservar sua cultura. Foi no cativeiro babilônico, por exemplo, que os Salmos, o livro de Salmos, ele foi reorganizado. Foi no cativeiro babilônico que o Antigo Testamento foi organizado. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Foi num cativeiro babilônico que começou a sinagoga, que eram lugares na qual os judeus se reuniam para estudar a Bíblia. Depois do Império Babilônico, vem o Império Medo-Persa, que é quando Ciro, o Grande, ele faz uma lei dizendo que acabou o cativeiro, vocês podem voltar para Jerusalém. E assim termina o Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina nesse cenário, do povo voltando para Jerusalém e reconstruindo o templo e o muro. Só que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, teve 400 anos de silêncio. Ou seja, não foi escrita nenhuma parte da Escritura, mas muitas coisas aconteceu. Por exemplo, o advento do Império Grego, através do Alexandre, o Grande. Alexandre, ele conquista o mundo inteiro de uma forma rápida. Só que ele só vive 33 anos. E o seu império, ele é dividido entre 4 generais. E Israel sempre ficou em disputa entre 2 generais, um que governava o Egito e o outro que governava a Síria. Até que se levanta um rei chamado Antíoco Epifânio. Ele queria impor para os judeus a sua cultura grega. Ele queria impor, ele queria acabar com a cultura dos judeus, ao ponto de pegar um porco e querer sacrificar no templo dos judeus. Ali então se levantou a resistência, levantou-se um grupo de pessoas que combateram esse rei, que resistiram a esse rei. E esse grupo de pessoas ficaram conhecidas como os Hassidins, que quer dizer os separados. E nesses Hassidins é que vieram os fariseus. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu estou contando toda essa história, né? Para você entender o seguinte, que na época de Jesus, os fariseus, eles eram o grande herói do povo.
Hoje nós vemos o fariseu como uma pessoa hipócrita, não é verdade? Uma pessoa falsa, uma pessoa que tem uma falsa religiosidade, e nós chamamos de fariseu, e está certo. Mas na época de Jesus, ninguém via o fariseu assim. Na época de Jesus, quando o fariseu entrava num recinto, todo mundo respeitava, porque aquele homem ali, ele era herói. Herói porque preservou a cultura. E os fariseus, através desses anos, antes de Jesus, foram colocando tradições, porque essa história virou uma tradição, virou uma herança forte que eles tinham. Só que essas tradições, na época de Jesus, foram um impedimento de muitas pessoas se achegarem a Deus, de muitas pessoas entenderem quem é Deus, ao ponto que quando Jesus veio, qual foi o grupo que mais combateu, que mais resistiu, que mais rejeitou a mensagem de Jesus? Os fariseus. Eles o rejeitaram. E nós lemos aqui no capítulo 15 de Lucas, que quando eles viam Jesus andando e comendo com os pecadores e publicanos, o que aconteceu? Eles murmuravam dizendo: esse aí está dizendo que é filho de Deus, está dizendo que ele é mestre, está fazendo milagres. Só que ele não é tão assim, porque olha só com quem ele anda. Ele não deveria andar com eles. Se ele fosse um homem de bem, ele deveria andar conosco. Ele deveria seguir as nossas tradições. Ele deveria respeitar a nossa história. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E o que eu aprendo com esse contexto histórico todo dos fariseus? A primeira coisa que eu aprendo nesse contexto histórico é que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas tradições, porque assim como eles, nós também temos as nossas tradições. Ao olhar para a história, nós carregamos tradições de família, tradições da cultura e tradições da igreja. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas vivem se digladiando na internet, se ofendendo por causa da sua tradição doutrinária. Um é arminianista, outro é calvinista. Um acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, o outro acredita que Jesus vai voltar no meio, o outro acredita que Jesus vai voltar no final. E a gente vê essas brigas que são desnecessárias. Esses confrontos são desnecessários, não agregam em nada. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos as nossas tradições acima das verdades eternas. Muitas vezes nós colocamos as nossas tradições acima dos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós colocamos as nossas tradições acima da nossa vida com Deus. Nós nos relacionamos com Deus não através do nosso contato íntimo com Ele, mas nós nos relacionamos com Deus através das nossas tradições. E era assim que os fariseus faziam. E é assim que muita gente está fazendo hoje. Será que a sua tradição religiosa, seja qual for, está impedindo de você se encontrar com Deus? Está impedindo de você enxergar, aleluia, o amor de Deus na sua vida? Será que as pessoas não falam mais com você? Será que as pessoas não convivem mais com você porque acham que você é um tradicional religioso? Essa é uma pergunta. A segunda lição que eu aprendo com os fariseus é que o reino de Deus não tem a mesma sistemática com o reino desse mundo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque na época de Jesus, os fariseus não eram mais aquele povo heróico que era no passado.
o fariseu, ele já estava embutido no sistema político da época. Roma, que era o império na qual governava, na época que Jesus veio, Roma fez um acordo com os judeus, porque a Palestina, onde Jerusalém, Galileia, Judeia estavam situados, era uma região que até hoje, nós percebemos isso, que até hoje é uma região conflituosa, é uma região na qual há muita guerra, há muita briga, e na época de Jesus não era diferente. Então a forma na qual o imperador romano teve de pacificar aquela região, era fazendo acordo com os fariseus, os saduceus e o templo. Olha só, irmãos. Então eles já estavam na estrutura do poder. E quando eles veem Jesus fazendo a sua obra, quando eles veem Jesus fazendo a sua revolução, manifestando o reino, eles veem Jesus não como Messias, eles veem Jesus como uma ameaça. Por quê? Porque eles tinham medo. Por que eles fizeram essa trama de perseguir Jesus, de usar Judas Iscariotes para atrair Jesus, para levar ele para Pilatos e para crucificar? Por que eles fizeram essa trama? Porque Jesus era uma ameaça ao poder que eles já tinham conquistado. Então os irmãos percebem que a corrupção, o jogo da corrupção, não é de hoje. Desde que o ser humano se afastou de Deus, ele se transformou em corrupto. Então ele faz tudo para manter o poder. Então a segunda lição que eu aprendo aqui com essa história dos fariseus é que os fariseus já estavam corrompidos. E o reino de Deus, irmãos, não precisa do sistema do governo humano para se manifestar. Eu não preciso ter cargo para manifestar o reino de Deus. Eu não preciso entrar num partido político e virar um político, virar um governador, ter uma posição de autoridade. Embora Deus precise de homens assim para manifestar o teu reino, isso não é condição sine qua non para você estar manifestando o reino. Para você manifestar o reino, basta você abrir teu coração e fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Aleluia, glória a Deus. E a terceira e última lição que eu aprendo com os fariseus é que Deus não usa o Estado, Deus usa as pessoas. Deus não usa as posições, Deus usa você. Deus usa aqueles na qual tem um coração aberto para Ele. Então toma cuidado de você colocar essa sua tradição. Tradição é boa, irmãos, a tradição é boa, porque você tem uma herança, alguém te ensinou. Mas toma cuidado de você, através dessa tradição, ficar separando as pessoas, dividindo as pessoas, fazendo acepção de pessoas. A segunda figura que aparece aqui no nosso texto são os pecadores, porque essa era a acusação, a murmuração dos fariseus. Os fariseus murmuravam dizendo: olha, esse aí come e bebe com os pecadores. Quem eram os pecadores? Bom, para um fariseu, o pecador era o samaritano, pecador era a meretriz, pecador era aquele que rouba, aquele que não consegue ir ao templo direito, aquele que não consegue guardar o dia santo, aquele que não tem uma oferta suficiente. Todo esse povo aí que não consegue ter um desempenho religioso é pecador. E olha só com quem que Jesus gostava de andar: os pecadores. E tinha um segundo grupo, e você vai ver Jesus fazendo a diferenciação entre os pecadores e esse segundo grupo. Quem era esse segundo grupo? Os publicanos.
Então tinha os pecadores e tinha os publicanos. Quem eram os publicanos? Ora, a gente tem essa visão do publicano como aquela visão na qual eram os cobradores de impostos, né? E eram homens corruptos, eram homens que cobravam a mais e se beneficiavam com essa cobrança a mais. Mas a grande verdade é que não era só isso. Os publicanos, eles eram considerados, na visão do povo, na visão dos fariseus e na visão do povo, como traidores da nação. E é muito fácil entender o porquê. Eu vou dar um exemplo. Imagine você que os Estados Unidos da América invada o Brasil e transforma o nosso país em uma colônia. Só para você entender. Então nós somos colonos, colonizados pelos Estados Unidos. E imagina que agora nós vamos ter que pagar imposto para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ao invés de mandar americanos, norte-americanos, para cobrar o imposto de mim e de você, ele seleciona pessoas do Brasil mesmo, brasileiros, para cobrar esse imposto para os Estados Unidos. E imagina que uma dessas pessoas na qual ele cobra o imposto, ele seleciona para cobrar imposto, seja o seu parente, seu cunhado, um dos seus familiares. Como que você iria olhar essa pessoa? Sabendo que o seu país foi conquistado, sabendo que a soberania política do seu país foi ferida, você não tem mais aquela liberdade, você não é mais cidadão brasileiro, você é colono, colonizado, você é inferior a um americano. Imagina, aí vem um brasileiro que é sangue do teu sangue, te cobra imposto. Por isso que é fácil nós entendermos quando Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa em Jericó e ele vê Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore. Lembra dessa história? Capítulo 19 de Lucas. E olha só o que Jesus fala: hoje me convém, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a Bíblia diz que houve murmuração. Por que houve murmuração? Porque o publicano era traidor, e quem anda com traidor é traidor também. E olha só que coisa mais interessante, irmãos, mais interessante, o verbo que Lucas usa na murmuração dos fariseus. Os fariseus dizem: olha, esse aí anda e come com os fariseus, com os publicanos e pecadores. Já parou para pensar o que é andar e comer? Com quem que você anda? E com quem que você come? Quando você convida alguém para almoçar e jantar na sua casa, você convida qualquer um? Não. Você convida pessoas na qual você tem um interesse. Você convida pessoas na qual você tem um interesse de relacionamento. Não é isso? Olha só, Jesus, ele andava e comia, se assentava com os publicanos e os pecadores. Aliás, tinha um discípulo de Jesus que era publicano, Mateus. E que Mateus, ele deu uma grande festa de despedida e começou a seguir Jesus. Então vocês percebam o grande amor de Jesus para com as nossas vidas, o grande amor de Jesus para com a tua vida, com a minha vida, porque Ele não vê a nossa condição, Ele não nos julga pela nossa condição. Se você der o primeiro passo, saiba que Ele já deu o primeiro passo. É muito lindo isso aí, irmãos, muito bonito. E o que eu aprendo com os fariseus, com os publicanos? O que eu aprendo com os publicanos? Eu aprendo primeiro
Primeira coisa que eu aprendo com os publicanos é que não importa o que você fez e faz, Jesus te recebe com todo amor e carinho e te restaura. Não importa como está sendo a sua vida agora, se você está em pecado, se você está distante de Deus, se você tem um vício, não importa qual é a situação que você está agora, meu amigo e minha amiga. Quem sabe você está me vendo hoje e você está querendo, pensa na seguinte hipótese, de chegar, eu queria me aproximar de Jesus, mas eu não consigo. Eu não consigo largar esse vício. Eu não consigo largar esse meu pecado. Eu não consigo largar os meus erros. Os meus erros me perturbam. Eu quero dizer, meu amado e minha amada, aleluia, eu quero dizer para você que Jesus não está olhando para isso. Isso não é impedimento, nunca foi impedimento de Jesus. Porque Jesus veio para restaurar você. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te resgatar. E nós vamos aprender isso nessas quinta-feiras que estão por vir. Jesus veio para te buscar. Não importa o que você está fazendo, Jesus quer te tirar dessa situação e te colocar em um lugar na qual Ele vai te restaurar. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar das suas feridas. Ele vai tratar a sua alma. Porque aqueles pecadores e os publicanos se sentiam à vontade diante de Jesus. Eles se sentiram aceitos. Quantas vezes nós vamos para os lugares e nós não sentimos aceitos? Quantas vezes nós vamos na igreja e a gente tem esse sentimento, na verdade, que ninguém nos aceita? Quantas vezes nós estamos em casa, numa festa, e todo mundo olha torto para você, você não se sente aceito. Nós estamos vivendo, irmãos, em uns dias terríveis, em que as pessoas fazem tudo para ser aceitas, e muitas vezes elas se humilham num ambiente de trabalho, se humilham num ambiente de igreja, se humilham. Eu quero te dizer, irmãos, que diante de Jesus você não precisa fazer isso, porque Ele, aleluia, glória a Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Assim como naquele dia, pecadores e publicanos iam até Jesus e se sentiram aceitos, abraçados, curados, restaurados. Eu quero dizer que essa mensagem é para você. Jesus quer te abraçar. Jesus quer consertar a sua vida, quer transformar a sua vida por inteiro. Jesus vai entrar na sua vida se você deixar. E eu tenho absoluta certeza, meu irmão, eu tenho absoluta certeza, minha irmã, que quando você der essa oportunidade para Cristo entrar, você será aceito aos olhos de Jesus. Não importa se a sua família não te aceita, Jesus te aceita. Não importa se a tua igreja ou a igreja onde você frequenta, e muitas vezes você saiu magoado, chorando, ferido. Por que que o tema hoje é mau gosto de Deus? Porque Deus, Ele enviou o seu Filho para salvar, não os justos. Jesus não veio salvar os justos. Jesus veio salvar os pecadores, restaurar os pecadores, os perdidos. Ele
Ele me restaurou, Ele veio me buscar, Ele veio te buscar. Foi esse o objetivo, é por isso que Jesus fazia questão dos publicanos e dos pecadores. E os fariseus diziam: é mau gosto dele, olha o mau gosto de Jesus. Não anda comigo, anda com eles. E Jesus precisa explicar para eles 3 parábolas. Nós vamos ver nesses programas subsequentes. Mas o que eu quero que você grave nessa noite, é o que eu quero que você grave, que Jesus veio para te curar. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para restaurar a tua vida. Glória a Deus. E a última reflexão que eu quero deixar para você é como igreja. Nós como igreja. Você sabia? Eu quero até ler um texto aqui com você. Você sabia que Jesus ele vem em carne todos os dias nas nossas vidas? Você sabia que Jesus veio em carne e bate no nosso portão pedindo comida, pedindo uma roupa para vestir, pedindo água para beber? Você sabia? Eu quero ler com você, a gente encerrar aqui em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A partir do versículo 31. Eu quero ler com você. Isso aqui é para nós, igreja. E quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as outras nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei, e aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, aleluia, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era forasteiro, e me acolheste, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, e estava na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-será o rei: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Quando chega uma pessoa na nossa igreja, na nossa comunidade, onde nós frequentamos, esse irmãozinho pequenino, que na qual não tem muito conhecimento, mas ele chega até a nós, e ele vem com necessidades, precisando de comida, precisando beber, precisando se vestir, precisando ser amado, precisando ser restaurado. Qual é a minha postura? Qual é a sua postura? Será que nós estamos recebendo Jesus na nossa casa? Será que nós estamos recebendo Jesus na nossa igreja? Será que nós estamos recebendo Jesus na escola bíblica dominical? Ou o lugar onde você cultua a Deus? Será que você está recebendo Jesus ou você está rejeitando? Porque Jesus mesmo diz: vinde benditos do meu Pai, entra no lar eterno,
porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e tu me recebestes. Aí nós perguntamos: Jesus, mas aonde? Eu não vi você. Mas um desses pequeninos. Quando você faz algo para alguém, você não está fazendo para essa pessoa, você está fazendo para Jesus. Você está recebendo, você está agradando a Jesus. Então, que essa seja uma reflexão para nós nessa noite. Uma grande reflexão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quero fazer 2 orações. A primeira oração é para você que quer se encontrar com Deus. Eu vou até sentar aqui. Vou sentar aqui e conversar com você. Chegue mais perto. Vem aqui. Quero conversar com você. Eu sei que você tem chorado agora. Quem sabe você tem derramado lágrimas porque você quer ter um encontro com Jesus. Eu quero orar por você. Você quer ter esse encontro? Então coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer essa primeira oração. Amém? Pai, aqui tem pessoas, Senhor, que estão derramando as suas lágrimas, porque se sentem longe de Ti. Senhor, essas pessoas são pessoas machucadas. São pessoas, ó Pai, que por causa da convivência, por causa de relacionamentos abusivos, têm se afastado de Ti. Senhor, eu quero que Tu possa derramar a Tua bênção, Senhor, o Teu bálsamo. Diga para essa pessoa, através desse vídeo, através dessa mensagem, Senhor, que Tu ainda o amas, que Tu ainda conta com essas pessoas, que Tu ainda, Senhor, ama essas pessoas de uma forma especial, assim como me ama e ama a cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo. Escreve o nome dessas pessoas no seu livro, Senhor. Não risque essas pessoas no teu nome, no seu livro. Que eles possam, Senhor, se encontrar nessa vida. Que eles possam encontrar o Teu amor. Que eles possam ser bem recebidos por Ti, assim como eram aqueles pecadores e publicanos. A segunda conversa. Glória a Deus. Que, irmãos, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nessa noite. É para nós que somos igreja. É para nós que estamos do lado de cá. Eu, ao meditar nessa mensagem, eu pedi muito perdão a Deus. Pedi perdão a Deus por muitas vezes deixar que a minha tradição selecionasse as pessoas, dividisse as pessoas. Então eu quero orar por você. Vamos pedir perdão para Deus? E deixar que o Espírito Santo opere em nós, assim como Ele quer operar. Amém? Vou orar. Pai, muito obrigado. Quero te pedir perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes deixar, Senhor, que as minhas tradições de vida e me afaste de Ti e das pessoas. Muitas vezes nós nos consideramos superior. Muitas vezes nós nos consideramos, Senhor querido, a última bolacha do pacote, porque nós acreditamos nisso, e nós temos isso como base, e, Senhor, sabemos que o Teu Evangelho não é isso, que o Teu Evangelho liberta e atrai aqueles que precisam de Ti. Faça-nos, Senhor, instrumentos Teus, para que essas pessoas possam alcançar a Tua graça sobre nós. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Obrigado, meu querido, minha querida, minha amiga, meu amigo, por estarmos aqui mais uma vez nesse programa, Palavra da Cruz, nessa série gloriosa. Eu tenho certeza, irmãos, que essa série tem muita coisa pela frente ainda. Amém? Glória a Deus. Então, não perca. Todas as quintas-feiras aqui, na Rádio Shalom,
nosso programa Palavra da Cruz, a série Ousado Amor de Deus, amém? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas na qual precisam ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que Deus colocou alguém no teu coração e você pensou, essa pessoa precisa ouvir isso. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo nessa live, amém? Sábado nós estaremos aqui novamente nessa rádio às 9 horas da manhã, para que nós possamos falar que o Evangelho ele tem efeito. Estaremos aqui com o nosso irmão Tiago Martins, testemunho maravilhoso. Você vai ficar assim maravilhado com o que Deus fez e com o que Deus pode fazer na tua vida, amém? Então conto com você sábado às 9 horas da manhã, amém? Então não perca, sábado 9 horas da manhã e toda quinta-feira 6 da tarde o programa Palavra da Cruz, amém? Deus abençoe sua vida, um abraço, uma ótima noite em nome de Jesus. Se a vida não te deu motivo pra sorrir, a felicidade tem fugido de você. Não tem um minuto de paz, já sofreu até demais. Então ouça o que eu tenho pra dizer. Mesmo em meio a uma grande multidão, você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Ele vai tirar você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Mesmo em meio a uma grande multidão, você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele é a paz e a solução pro seu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por
você um dia. Ele vai tirar você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você.